Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar do assunto de astronomia para telescópio visual ou astrofotografia. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença de equipamento, um pouquinho sobre a diferença de técnica e principalmente dar minha opinião pessoal sobre esses dois modos de utilizar o seu telescópio. Ficou interessado? Fique no vídeo após a vinheta. Bom, esse vídeo aqui, ele foi até engraçado que a ideia dele de fazer esse vídeo surgiu justamente numa conversa ali de bar. Tá? Além de astronomia, astrofotografia, eu tenho um hobby, acho que meu principal hobby é justamente jogar tênis. E sempre depois dos jogos ali a gente se reúne ali, a gente vai num bar ali tomar uma. E o pessoal que joga tênis comigo sabe, né? Eles me acompanham no Instagram, etc. Eles sabem que eu costumo fazer bastante astrofotografia. E conversa vai, conversa vem, né? Inclusive, eu tô num ponto ali que eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho um setup até de iniciante, mas um iniciante razoável para astrofotografia, né? Vou até deixar um card aqui, onde eu apresento o meu setup. Mas eu tô num ponto, ou eu continuo investindo em equipamentos de astrofotografia, né? E aí na lista ali tem uma câmera refrigerada, né? Até um outro telescópio menor, um refrator autocromático menor, etc. Ou então eu parto justamente para astronomia, né, telescópio mais visual, observação visual. E para isso eu vou comprar um outro telescópio, um telescópio dobsoniano, com uma abertura maior, aí, talvez o de 250 ou até mesmo o de 300 milímetros, né? Porque também já cheguei na conclusão que é muito mais barato eu ter dois equipamentos, um grande para observação visual e um menor para astrofotografia. E eu estava justamente explicando isso pro pessoal, conversando, né, dessas decisões. E aí veio uma pergunta ali que falou, legal, mas o que você gosta de fazer? Né? O que você prefere fazer? Aí eu parei, pensei, né? É uma pergunta simples, mas a resposta é um pouco complexa. E esse vídeo é justamente para eu falar sobre isso, né? A diferença dos dois. E até porque eu vejo, principalmente em sites gringos, né, eu acompanho muito o Cloud Nights, um fórum gringo, e me parece que existe meio que um preconceito ali, né, de quem faz astrofotografia se achando os melhores, né, a última bolacha do pacote, porque realmente astrofotografia é muito mais difícil. Os equipamentos são bem mais caros. E parece que quando o pessoal entra nesse mundo, parece que, enfim, ignora o resto e acha que o restante é insignificante. Então esse vídeo aqui eu quero comentar um pouquinho, né, a diferença dos equipamentos e também até uma opinião pessoal aí. E aí no final até dou uma resposta, o que eu gosto mais. Okay? Vamos começar primeiramente falando dos equipamentos e da diferença deles. De equipamentos aqui, eu vou falar sobre 3 equipamentos e a diferença entre eles, tá? Mas antes, vamos falar de uma coisa que é bem comum, que é a regra ali geral, que é o seguinte: quanto maior o objetivo do seu telescópio, ou seja, né, maior a lente ou espelho, né, mais nítida vai ser a imagem. Porque ele vai captar mais luz. Ele vai captar mais luz e mais nítido vai ser a imagem. Ponto. Isso é extremamente importante quando a gente está falando do primeiro item, que é justamente o tubo óptico. Porém, existe uma grande diferença de como a gente consegue captar a imagem, no caso, para o visual versus para a astrofotografia. Vamos fazer um parênteses aqui. Astrofotografia nesse vídeo, gente, eu estou falando de astrofotografia de céu profundo, tá? A astrofotografia de lua, planetas, etc. não se encaixa bem
dentro desse contexto. E existe um outro que a gente pode falar que é o EAA, né? Que você também consegue tirar fotos do céu com exposição mais baixas, que também não entra exatamente nesse contexto. Bom, pensando nessa questão da luz, captar mais luz e ser mais nítido, para observação visual é extremamente importante, ou é mais importante você ter tubos grandes, tubos maiores. Por quê? Porque você está colocando o olho na sua ocular. O seu olho, você está vendo aquela luz que chegou naquele momento. Você não está acumulando luz para conseguir ver uma imagem, como uma fotografia. Então, quanto maior o tubo, mais luz ele vai captar, mais nítido vai ficar a imagem. Portanto, quem quer ir para o mundo visual, possivelmente vai querer no futuro ali ter telescópios grandes, ok? Quando eu vou para astrofotografia, a história já não é muito desse jeito, tá? A astrofotografia tem outras variáveis. Por quê? Porque essa questão de captar mais luz ou menos luz, você consegue contornar esse problema, entre aspas, através de longa exposição. Então você vai lá na sua câmera e faz uma exposição, por exemplo, de 1 minuto, 3 minutos, que é que eu geralmente faço, 5 minutos. Isso daí vai fazendo vários, porque depois você vai fazer empilhamento. E aí no empilhamento você pode fazer 2 horas, 4 horas, 10 horas de imagem. Então, se seu telescópio ele é pequeno, a objetiva menor, que vai captar menos luz, você vai lá e aumenta o seu tempo de exposição. Não o tempo de exposição não necessariamente, mas o tempo total de imagens para você fazer o empilhamento. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que na astrofotografia, quanto menor o telescópio, e aqui na astrofotografia a gente lida muito mais com a distância focal do telescópio do que com a abertura dele, né? E principalmente a relação, a razão focal. Então, quanto menor for, mais fácil vai ser para você fazer astrofotografia. Mais fácil vai ser para você o seu sensor da câmera tá de acordo ali com a relação ali de pixels, para você conseguir fazer uma astrofotografia mais simples. O que acontece na prática é que a astrofotografia geralmente você começa com um telescópio de razão focal mais baixo, né, e distância focal mais baixo, e depois no futuro você acaba indo para uma maior, sei lá, um Schmidt Cassegrain, por exemplo, que é uma F10, que aí são fotos mais direcionadas, por exemplo, a galáxias, né, galáxias pequenas, entendeu? Então já tem a primeira diferença, que é o tubo óptico. Geralmente visual você quer um tubo óptico com uma abertura maior, enquanto que na astrofotografia você vai querer telescópios menores, distância focal menores e telescópios rápidos, f5 para baixo. O segundo item é justamente o acessório que você vai observar o objeto. Então, quando a gente está falando de astrofotografia, nós estamos falando de câmeras. Então, eu vou colocar câmeras ali no meu focalizador. E para astrofotografia de céu profundo, ou eu estou falando de câmeras DSLR, que é o meu caso, ou estamos falando de câmeras dedicadas refrigeradas, né? Que são os modelos ali que é como se fosse uma webcam, que a gente coloca e controla ele tudo pelo computador. Porém, ele vai ter um ventilador lá que vai refrigerando essa câmera, que são bem mais caras, né? Quando eu vou para o visual, eu não vou colocar câmera, né? Eu vou colocar as oculares. Então, as oculares, e cada ocular, né, a distância focal de cada ocular, o AFOV dele, o eye relief, enfim, tem várias especificações. Vou deixar um card aí que eu falo sobre oculares para iniciantes. E é isso daí que a gente tem que quem vai trabalhar vai investir mais, né? Enquanto a astrofotografia vai investir em câmeras,
aqui no caso do visual, da observação visual, é interessante investir em oculares. E, cara, ocular é uma coisa cara. Câmera é muito mais caro, mas ocular também é uma coisa bem cara. Então também vamos começando ali por baixo até comprar oculares mais puros. E o terceiro item eu deixei por último porque esse daqui é o que é o mais complicado e é o mais caro, que é a questão da montagem. Quando a gente está falando de visual, a montagem pode ser uma montagem dobsoniana, né, que é aquela que é uma plataforma no chão, que ela é recomendada para telescópios grandes, pesados. Você vai comprar um telescópio de 250mm, de 300mm, você coloca numa dobsoniana, ele vai ficar legal e vai ficar muito, muito confortável de olhar também na ocular. Ou pode ser uma alta-azimutal, pode até mesmo ser uma equatorial, né? É que para telescópios grandes as equatoriais são realmente bem caras, mas o item principal ali realmente acaba sendo o tubo óptico e a montagem ali acaba sendo um item secundário só basicamente para suportar o seu telescópio, o seu tubo óptico. Quando a gente vai para astrofotografia de céu profundo, a história muda. O equipamento mais importante da astrofotografia de céu profundo é a montagem. Ele é muito, muito, muito importante. Não só a questão de aguentar uma carga, que é o que a gente chama de payload, mas também fazer todo o tracking do objeto ali, porque tem que ser muito preciso. Imagina que a gente está fazendo, por exemplo, uma exposição de 5 minutos. É 5 minutos que o obturador da câmera abre, fica captando luz e depois ele fecha e processa e gera uma única imagem. Qualquer esbarrão que você der no telescópio, ou mesmo a questão de ventos, se a montagem não for robusta, você simplesmente perde a foto. E é super, super comum você ver a montagem sendo o equipamento mais caro do seu setup de astrofotografia, que é o meu caso. O meu setup, a minha montagem, ela é muito mais cara. Ela chega a ser 3 vezes e pouquinho mais caro do que meu tubo óptico, né? Isso é muito comum. Isso que o meu ainda é de iniciante. Se a gente for pegar, por exemplo, uma EQ6 da vida, que é uma montagem que o pessoal fala que começa a ser intermediário e avançado, aqui no Brasil nós estamos falando coisa de 16, 17 mil reais, tá? É muito caro. Mas é isso, então esses 3 itens, eles são quase que similares, né? O tubo óptico igual no 2, a ocular e a câmera aonde a gente vai projetar a imagem e as montagens. Porém, cada um dos métodos, eles são diferentes. Legal? Vamos pensar agora um pouquinho na questão das técnicas que a gente utiliza em cada um deles. Se a gente falar das técnicas, nós temos que falar de alguns equipamentos a mais que a gente vai precisar principalmente para astrofotografia. Tá? A gente pode utilizar também no modo visual, na observação visual, mas para astrofotografia ele é essencial. E aí são eles. Primeiro, telescópio guia. Né? Enquanto ali na observação visual, geralmente seu telescópio você coloca uma buscadora, seja uma red dot, uma buscadora ali, uma lunetinha, ou até mesmo uma caneta laser, que é o meu caso, que eu até no vídeo do setup eu mostro a minha caneta laser. No caso de astrofotografia, você precisa de um telescópio guia. E não só o telescópio guia, um telescópio guia com uma câmera de guiagem, né? E aí começa a ficar, a brincadeira fica mais cara. Enquanto, sei lá, uma red dot ali custa, sei lá, 50 reais, uma buscadora, você colocar um telescópio guia mais uma câmera guia, não vai sair por menos de R$1.000. Né? Então esse é um cara que a gente precisa também. Por quê?
porque aí vem as técnicas. A técnica, no caso da observação, você utiliza a sua buscadora para encontrar o objeto. Encontrou o objeto, você vai lá, simplesmente coloca o olho na ocular, acha o foco e se diverte. É bem rápido. No caso da astrofotografia, não. Você vai lá, você utilizando softwares, você encontra o seu objeto, aí você vai ligar justamente o seu telescópio guia, sua câmera guia, apontar ele para uma estrela e fazer toda a configuração para ele ir seguindo a estrela. O segundo técnica aqui é justamente a questão do alinhamento, né? O alinhamento, no caso da observação, se você estiver utilizando uma montagem alta-azimutal ou até mesmo uma montagem ali dobsoniana, que acaba sendo uma alta-azimutal, é simplesmente você posiciona o seu telescópio em qualquer posição e sai movimentando ele até você encontrar o seu objeto, o seu target. Se você está utilizando uma montagem equatorial, e aí, independente se é uma equatorial já motorizada ou não, você tem que apontar o seu telescópio para o polo sul celeste. O polo sul a gente está aqui no hemisfério sul, né? Se estiver no hemisfério norte, é o polo norte. E você vai com uma bússola, você vai lá, encontra, alinha ele. Não precisa ser exatamente perfeito, cara, beleza, você pode já utilizar. No caso, a técnica para astrofotografia, você vai utilizar apenas a montagem equatorial, né, automatizada, né, com tracking, etc. Mas todo esse alinhamento ele tem que ser muito preciso. E aí existem softwares para fazer isso. Eu particularmente uso o Lina, e aí tem um plugin lá de Free Polar Alignment, se não me engano é o nome, que ele vai lá, ele através de uma técnica de plate solving, ele vai tirando fotos e ele vê qual que é o meu erro e eu vou justamente fazendo esse alinhamento, né? Em termos de tempo, o que isso muda, né? Muda que com um telescópio ali, vamos pegar se for uma montagem alta-azimutal, é o trabalho só de você levar ele até o local de exposição, vai demorar poucos minutos, né? Nem isso. No caso ali para astrofotografia, eu geralmente levo ali para fazer todo esse alinhamento pelo menos de 20 a 30 minutos. O terceiro passo aqui é justamente a questão da colimação, e aí vai variar um pouco de telescópio. Os telescópios de observação geralmente são, como eu disse, telescópios de tubo grande, então geralmente são dobsonianos, são newtonianos, né? Que é por espelho. E aí, quanto maior for ele, a chance do telescópio não estar colimado é muito grande. Então, toda observação é importante você ir lá verificar a questão da colimação. Quando a gente vai para a astrofotografia, se na astrofotografia vocês estiverem utilizando também um telescópio newtoniano, que por exemplo é o meu caso, é interessante você também fazer a colimação todas as vezes. Porém, telescópios menores, o meu é de 130mm. Sinceramente, se ele tiver, vamos supor, quando eu deixo ele na mesma posição e simplesmente coloco uma capa de um dia para o outro, eu não preciso mexer. Se eu vou movendo ele, aí às vezes eu tenho que mexer, principalmente no primário. O secundário meu ele é bem firme. Agora, a grande maioria das pessoas trabalham com refratores, e refratores aí você não precisa realmente fazer a colimação. Se você estiver utilizando outros, Schmidt Cassegrain, por exemplo, também aí é um outro processo. Então também tem essa diferença da questão da colimação do processo antes de começar a astrofotografia. E por fim, um item que é obrigatório para astrofotografia, né? Eu sempre falei aqui que é o que é ter um computador, né? Tem o telescópio guia, você tem a sua montagem que faz o track, você tem a questão do plate solving, que são fotos que a câmera tira e consegue ajustar ali e ver qual que é o erro, e você vai precisar de um computador ligando todos esses cabos ligados aí. Enquanto na observação visual não precisa de nada, tá?
Então essa é um pouquinho a diferença aqui das técnicas que a gente usa um e o outro, ok? Vamos agora vou trazer um pouquinho a minha opinião pessoal sobre esses dois modos de apreciar o universo. Nós podemos ver tanto os equipamentos, né, os acessórios, equipamentos, etc., como até a forma de operar ambos os sistemas são bem diferentes. Não posso negar que quando a gente está pensando em astrofotografia de céu profundo, não só os equipamentos são bem mais caros, mas também conseguir extrair o máximo, conseguir tirar fotos boas e até mesmo fazer todo esse processamento exige um conhecimento grande, né? Porém, eu vejo isso como um segundo passo. Naturalmente, a pessoa vai lá, adquire um telescópio, geralmente ali, vamos dizer, talvez 95% com foco de observação, começa a fazer observação, lua, planetas, etc. E começa a resolver, acha aquilo tão legal que começa a resolver começar a registrar também através de fotos. E assim, bem comum começar o quê? Com o celular, né? E até tem um vídeo aqui eu estou fazendo um vídeo sobre astrofotografia planetária com celular e o suportezinho, tá? E aí vai para a câmera DSLR, que é o meu caso, né? Pessoas ali mais experientes ainda já vai para câmeras dedicadas, né? Refrigeradas, etc. Então é natural você ter toda essa curva e começar ali na observação e depois chegar ali na questão da astrofotografia. Porém, o que eu tenho visto e até conversado com algumas pessoas e visto um pouquinho nos fóruns, é que me parece que algumas pessoas já querem entrar nesse hobby já para astrofotografia, né? Tem dois casos que aconteceu, vou falar mais de um, que eu estava vendendo minha antiga montagem, minha IQ32, e uma pessoa no Facebook, né, eu postei no Facebook, justamente estava falando, a pessoa já veio falando que queria colocar o on-step, motorização, etc, para tirar foto, blá blá, já inclusive com o telescópio grande, a montagem nem era para telescópio grande. E aí conversando com a pessoa, eu descobri que a pessoa nunca tinha tido um telescópio. E que ela falou, eu quero para fotografia porque eu quero postar as coisas. E aí eu vejo, talvez, dois pontos aqui, aí já trazendo um pouco a opinião minha, dois pontos. O primeiro, a pessoa talvez dá esse pulo, né, da astronomia, de observação, sabe, negócio mais manual, você teclar, estudar o céu, estudar as constelações, né? Qual constelação é essa constelação? Qual que é a estrela alfa dessa constelação? Conseguir entender, porque tudo é muito manual e realmente é bem prazeroso quando você aprende isso. As pessoas já estão querendo pular esse passo para chegar no algo totalmente automatizado. Para quê? Para tirar foto e postar nas redes sociais. Então eu vejo principalmente redes sociais, e agora que eu entrei nesse mundo eu acompanho bastante pessoas querendo postar postando fotos lindas, maravilhosas. E as pessoas iniciantes já querem chegar nesse nível. Então, eu particularmente, eu tenho um pouco de receio disso. Até porque, como eu expliquei, é muito caro, é bem mais caro, é bem mais desafiador. E às vezes a pessoa pode se frustrar, tá? Porque é mais complicado. E aí, até respondendo, quando lá na conversa nossa, lá no bar, o pessoal perguntou, e aí, o que você gosta? E assim, eu gosto de ambos, mas eu tô fazendo astrofotografia agora. E por que eu faço mais astrofotografia? Porque eu investi em astrofotografia e eu montei um setup para isso. Acredito que por dois motivos. O primeiro é o desafio, né? Ele é difícil, ele é desafiador, você tem que ter uma paciência, porque muitas vezes você vai lá, demora para fazer
todo o setup, montar tudo, balancear, etc. De repente fica tudo nublado, ou você começa a fazer a sua sessão de fotografia e depois no meio da noite também nubla tudo. Então assim, muitas vezes eles têm que ter uma paciência. E também a questão do pós-processamento, né? Eu tô aprendendo ainda, então cada foto que eu faço eu aprendo alguma coisa. Eu acho que esse tipo de desafio, né, é um dos motivos de eu gostar de fazer astrofotografia de céu profundo. E o segundo motivo é justamente a questão de a astrofotografia de céu profundo, ele vai trazer um panorama, uma visão diferente que se você, mesmo com um telescópio muito grande, se você apontar, você não vai conseguir ver, né? Eu tenho até vídeo, eu tenho um short especificamente que mostra como a gente vê, por exemplo, a caixinha de joias na ocular e depois como é com a astrofotografia. Ainda a caixinha de joias você consegue ver bem. Agora quando você pega aglomerado globular, por exemplo, se eu não me engano, acho que eu fiz de Ômega Centauro. Ômega Centauro no ocular parece só um borrão. Aí quando você faz a astrofotografia, você vê aquela quantidade imensa de estrelas. Então a astrofotografia te traz uma visão diferenciada do universo. Então por isso que eu gosto, por isso que eu investi bastante na astrofotografia. Porém, entretanto, todavia, eu adoro visual. Eu costumo falar que a maior emoção minha com o telescópio foi quando eu comprei essa ocular aqui, ocular de 6mm, uma ocular planetária, né? Porque até então eu não era nem nesse telescópio, era no outro telescópio, tinha uma outra ocular bem pequena, eu não conseguia nem dar foco nela. Quando eu comprei esse cara aqui e eu apontei para Júpiter, geralmente o pessoal se encanta com Saturno. Saturno realmente é fantástico. Mas quando eu apontei para Júpiter, consegui ver as faixas equatoriais de Júpiter, consegui ver as luas. Eu vi só 3 luas, tá? Provavelmente uma das luas lá estava encoberta, ou estava atrás de Júpiter, ou estava na frente, não sei. Foi fantástico. Há quase 2 anos atrás, quando Marte estava perto da Terra também, apontei para Marte. Você consegue ver o planeta vermelho e as manchas também, as manchas mais escuras. É fantástico. E até hoje, ontem eu estava fazendo um vídeo sobre ocular, né? Tem um vídeo aí no canal também sobre um review dessa ocularzinha aqui. Eu fazendo review da Lua. E assim, é fantástico. Assim, toda vez que eu olho na ocular, e aí eu gosto mais realmente da Lua, sou um fanático pela Lua e os planetas, objetos de céu profundo aí do meu telescópio 130mm, é um telescópio pequeno para céu profundo, a não ser os mais brilhantes, como estrelas duplas, própria Alpha Centauri, caixinha de joias, que mais que eu já vi que é legal, as Pleiades, que é bem bacana, mas ainda assim não é tão legal. Mas agora quando eu pego luas e planetas, pô, é fantástico. E sinceramente, toda vez que eu olho, eu fico emocionado, eu saio com um sorriso no rosto. Por que isso? É até difícil de explicar, mas quando você olha na ocular, não é só a imagem que está sendo projetada, aquela imagem mais 2D, mas você existe a profundidade, você consegue sentir a profundidade. Aí às vezes na própria Lua, você vê Júpiter, você vê as luas, parece que está um pouco mais longe, um pouco mais distante, ou não? Você consegue sentir. O que eu costumo falar para as pessoas é uma imersão. Quando você vai lá, você treina o seu olho também, né? Chegar e olhar, você dá uma acostumada no seu olho à noite. E quando você está apto a olhar, e quando você olha, é fantástico. Então, por um lado da astrofotografia, eu vejo o desafio, que é bem complexo e toma bastante tempo, né? É um hobby que é caro e toma bastante tempo. E por outro lado, eu vejo a observação visual como algo até realmente mais prazeroso. Eu diria ali que até não só mais fácil de operar,
mas também é até mais fácil de conhecer, porque você vai lá, é muita questão manual, a não ser que você tenha telescópios grandes, né, com GoTo, mas enfim, você aprende mais, inclusive, sobre tudo, né, sobre o universo. Em resumo, eu gosto dos dois. Eu já tomei uma decisão que eu vou ter dois telescópios, pelo menos dois telescópios, um para astrofotografia e outro para observação visual. Eu cheguei justamente nesse dilema e tudo indica que eu vou para o visual. O problema é que eu quero ir para o visual, já quero ir para um telescópio grande, e aí ele é bem mais caro do que se eu, por exemplo, for investir só numa câmera de astrofotografia ali refrigerada. Tá certo, gente? Então, a mensagem é: experimente os dois, não pule direto para a astrofotografia, conheça, olhe, faça a observação, é muito interessante. E mesmo após ir para a astrofotografia, sempre volte, observe, tenha essa emoção, essa sensação de olhar na ocular aqui e ter a imersão de que você está no espaço. Tá certo, gente? Obrigado por assistirem até aqui. Esse foi um vídeo mais uma questão de opinião pessoal mesmo, do que tanto de informação. Se gostaram, deixa o like. Se você tem alguma opinião contrária ou queira deixar algum comentário, fique à vontade para escrever aí abaixo. Até o próximo vídeo e Clear Skies!